Olá, pessoal. Dando continuidade no conteúdo da semana passada, nós estávamos vendo sobre aquecimento, calor e clima, né? Que a gente falou de calor sensível e calor latente. E eu falei para vocês que na próxima etapa nós daríamos continuidade na relação a cálculo, né? Então, aí na apostila de vocês, na página 53, o tema 3, aquecimento e clima. Logo abaixo, nós temos um cálculo a fazer, aqui o número 2, né? Ó, eu vou resolver esse exercício como exemplo para que na semana que vem eu passe exercício para vocês, tá bom? Então, acompanhando aí na apostila de vocês, vamos fazer a leitura. Sabendo que o gelo tem calor específico, essa letrinha, o C minúsculo aqui, ó, ele tá representando o calor específico do gelo, que é 0,5 cal por graus Celsius. A água tem calor específico, Czinha é igual a 1 cal graus Celsius. O calor latente de fusão da água é 80 cal grama, né? E que a temperatura da água vale 0 graus. Calcule a quantidade de calor para. Aí nós temos que resolver aqui a letra A, B e C. Na letra A, tá pedindo para aumentar a temperatura de 100 gramas de gelo de menos 12 graus Celsius até chegar a 0 grau. Pessoal, eu falei para vocês que o calor sensível é aquele que aumenta a temperatura, né? Aquele processo que está aumentando a temperatura é chamado de calor sensível. Então, nesse caso aqui, ó, está em gelo, a água tá sólida, né? E a temperatura dele é menos 12 graus Celsius. Ele vai aumentar a temperatura até chegar a 0 graus Celsius. Então, esse processo é chamado de calor sensível porque está aumentando a temperatura, né? Na letra B, é o processo de mudança de estado. Então, a 100 gramas de gelo vai transformar em água, mas nesse momento ele vai receber calor, mas não vai mudar a temperatura, vai continuar 0 grau até que ele transforme em líquido. Na letra C, aumenta a temperatura da água de 0 até 55 graus Celsius. Então, nesse processo, volta a ser calor sensível. Então, na letra A é calor sensível porque está aumentando a temperatura. Na letra B, é calor latente, porque está acontecendo somente a mudança de estado. Ele está recebendo calor, mas não está aumentando a temperatura. E na letra C, volta a ser calor sensível, porque existe uma mudança de temperatura. Eu vou resolver esse exercício para vocês aqui, né? E depois, na próxima semana, eu envio a atividade. Então, vamos lá, resolvendo o exercício. É o exercício 2 aí da apostila de vocês, do caderno de vocês, página 53. Então, na letra A, o que está pedindo? Está pedindo a letra A aqui, ó. Aumentar a temperatura de 100 gramas de gelo, que está a menos 12 graus Celsius, até 0 graus, né? Então, nesse momento, nós vamos usar a fórmula do calor sensível. Porque a calor sensível tem uma fórmula e o calor latente tem outra fórmula. Então, calor sensível é assim, ó. Calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Variação da temperatura. Bom, então vamos lá. A temperatura teve uma variação. Ela estava... Como que a gente calcula a variação da temperatura? Temperatura final menos a inicial, né? Então, nós vamos fazer isso daqui, ó. Vamos fazer a variação aqui, ó.
variação da temperatura vai ser igual temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a final era quanto? 0, né? Então, 0 menos 12. Então, menos com menos é mais, então ela teve uma variação de 12 graus Celsius. Então, essa é a temperatura. Então, agora nós vamos lá colocar lá na fórmula os valores, tá? Então, vamos lá. Então, quantidade de calor vai ser igual. Qual é a massa do gelo? A massa é 100 gramas, né? Aqui, ó. Tá dizendo que é 100 gramas. Tá meio confuso. Ó, 100 gramas. E a gente vai colocar lá. E o calor específico do gelo, qual que é? 0,5, ó. Sabemos que o calor específico do gelo é 0,5. Então, nós vamos colocar aqui na fórmula. Então, vamos lá. A massa é 100 gramas de gelo, né? Vezes o calor específico é 0,5 calorias. Eu vou pôr a letrinha para vocês verem de onde que saiu, tá? E a variação da temperatura, que nós já achamos a variação, né? Que é a final menos a inicial, é igual a 12 graus Celsius. Agora, nós vamos multiplicar tudo isso, ó. 100 vezes 0,5 vezes 12. Então, a quantidade de calor nesse processo aqui é igual a 600 calorias. Bom, agora nós vamos resolver a letra B. O que é a letra B? Calor latente, porque tem uma mudança de estado e não tem variação de temperatura. É somente o derretimento do gelo, né? Então, nós vemos aqui, ó, letra B é o derretimento do gelo. Qual é a fórmula do calor latente? A fórmula do calor latente não é a mesma. Quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor latente do gelo, né? Então, quantidade de calor vai ser igual. A massa é a mesma, é 100. E nós vamos ver lá qual é o calor específico do gelo. Então, ó, o calor latente de fusão, né, é igual a 80 cal por grama. Então, nós vamos pôr 80 lá. Vezes 80. Então, quantidade de calor vai ser igual a 100 vezes 80. Então, nós vamos ter aqui 8.000 calorias. Agora, nós vamos para a letra C. O que a letra C está pedindo? Vamos lá olhar. Ó, a letra C está pedindo o quê? Aumentar a temperatura da água de 0 até 55. Tá aumentando a temperatura? Então, é calor sensível. Nós vamos usar a fórmula do calor sensível. Aqui, agora, é a letra C. Então, nós vamos lá de novo com a fórmula do calor sensível, né? Calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E agora, qual é a variação da temperatura? De 0 a 55, né? Então, nós vamos fazer a variação aqui. Quantidade de calor vai ser igual. A massa continua a mesma, que é 100. O calor específico da água. Qual que é o calor específico da água? Vamos lá ver. Bom, o calor específico, ó, a água tem um calor específico de 1. Então, vamos colocar o 1 lá no lugar do Czinho, que é o calor específico da água. No lugar do Czinho, 1. E a variação da temperatura estava em 0, foi para 55, né? Então, vai ser o quê? Se a gente for fazer aqui, a variação da temperatura vai ser igual 0 é a final menos a inicial, né? Então, 55 menos 0. Então, a variação da temperatura vai ser igual 55. Então, vamos lá.
A variação 55. Então, quantidade de calor vai ser igual a... Agora, a gente multiplica tudo aqui, ó. Então, vai ser igual a 5.500 cal. Então, é só isso, pessoal. Hoje eu só vou passar um exemplo para vocês, né? E na próxima semana eu passo uma lista de exercícios, tudo bem? Boa sorte. E eu espero ter uma devolutiva maior do que essa semana, que foi pouquíssimas.